Bom, estamos diante de mais uma guerra de proporções importantes, pode se tornar uma coisa, uma guerra mediana, né, envolvendo países, potências medianas ali, e os Estados Unidos, que já está diretamente envolvido, pode se envolver potências maiores. É uma guerra, como todas as guerras de proporção importante, tem um grau de imprevisibilidade. A gente sabe como começa, mas não sabe como é que isso vai acabar. E o que eu tenho insistido, que qualquer pessoa que está antenada com a realidade mundial está percebendo, nós estamos num crescente de guerras e de conflitos no interior dos diversos países do mundo. E eu tenho procurado trazer uma análise consistente, histórica, econômica, social, para explicar as origens dessa crescente, né, de guerras e conflitos sociais no mundo inteiro. Tenho feito isso já nos últimos anos e agora estou fazendo um esforço de retroagir sobre momentos anteriores de análise minha que estavam arquivados e que eu estou trazendo a público na forma desses vídeos. Alguns desses textos foram publicados numa revista chamada Outras Palavras, mas boa parte é inédita e nós estamos no momento numa sala de situação, ou seja, uma análise contextualizada ali no segundo semestre de 2024. E tudo que agora nós chegamos nessa sala de situação, já tem uns 3 ou 4 ou mais vídeos anteriores sobre esse tema, agora nós estamos chegando no cerne dela, que é a proposta, a ideia que já vem sendo desenvolvida, sobretudo a China está chamando por isso, de uma nova governança mundial. Mas antes de avançar nisso, eu quero fazer uma análise do porquê desse surgimento de um neoimperialismo, um neofascismo e desse crescente de guerras no mundo. E para introduzir esse tema, eu quero lembrar de um vídeo anterior em que eu destaquei que a China tinha buscado, num certo momento, aí no segundo semestre de 2024, uma reconciliação, uma aliança estratégica entre os diversos grupos de poder na Palestina. Infelizmente, isso não deu nenhum resultado consistente. Parece que esses grupos seguem de modo bastante fragmentado sob o tacão do genocídio, da limpeza étnica sionista que está ocorrendo lá. Mas é verdadeiro que, naquele momento, e eu creio que hoje, continuamente de lá até aqui, a China continua patrocinando as soluções pacíficas, enquanto os representantes do grande capital, mundo afora, né, abertamente têm fomentado guerras e conflitos. E é o que eu esperava mesmo, porque o poder capitalista está em uma condição de desespero e de beco sem saída. E nessas condições, a guerra termina se apresentando como uma alternativa aceitável, ou muito mais aceitável e palatável do que fora dessa crise. Aquilo que seria moralmente condenável, inaceitável para as democracias liberais mundo afora se torna uma possibilidade real, dado o fato de se encontrarem numa crise econômica de grandes proporções para a qual eles não encontram saída efetiva. E todos aqueles que pensam sob um prisma geopolítico, essencialmente, podem facilmente aderir a um espírito belicista e até a propaganda de guerra, o que a gente tem visto por aí bastante, né? Mas, por outro lado, deve-se tomar muito cuidado ao abordar esse tema da guerra, do conflito armado, para a gente não cair num moralismo humanista ou num humanismo moralista, como você quiser. Porque a guerra, a guerra civil, as grandes guerras internacionais, tudo isso é parte da nossa realidade e a gente não tem por que temer ou repudiar isso em absoluto. Infelizmente, guerras podem ser necessárias
emprego da violência armada na luta civil, na guerra civil ou nas guerras internacionais pode ser uma necessidade histórica inevitável em certos momentos. Quando não resta outra alternativa na impossibilidade de se defender de outra maneira, né? Na impossibilidade de se defender de outra maneira, toda pessoa ou grupo social termina por lançar mão da violência ou termina se submetendo a ela. Aquele que está sendo oprimido, aquele que está sendo ameaçado em sua existência ou dignidade, aquele que está sendo abusado, como a gente pode pedir que ele não reaja com violência, né? Ao contrário, essa violência é bem-vinda, ela é libertadora, ela é humanizante, civilizatória também. Historicamente, no plano do sistema mundial, a gente tem que entender o que a gente deve fazer, né, deve buscar, é o entendimento de quais são as razões profundas da guerra, na contemporaneidade dos conflitos sociais e políticos crescentes mundo afora. Sempre vão existir motivações ideológicas aparentes, ou de apelo popular, mentiras, farsas, manipulações, seja migrantes, seja tráfico de drogas, seja terrorismo, todas essas bandeiras, né, ideológicas contra as quais ameaça a democracia, a liberdade, enfim, tudo isso aí são motivações ideológicas aparentes ou populares, mas sempre vão existir também as razões estruturantes, socioeconômicas, que dão margem a, como eu estou dizendo, esse período de crise histórica em que a gente está vivendo, com um crescendo de guerras e ameaças de guerras e conflitos internos nos diversos países. Tem razões socioeconômicas estruturantes e também há uma densa camada de razões intermediárias, políticas, geopolíticas, por exemplo. Mas a gente deve buscar o entendimento dessa cadeia de causas e razões até chegar nessas razões mais aparentes, ideológicas, seja manipulatórias ou até honestas, mas são expressões mentais, ideais, ideológicas, como eu estou repetindo, daquilo que são mecanismos estruturais ou estruturantes da vida social mundial e que estão operando subjacente a essas razões aparentes ou populares, né? E a gente não pode, não deve ignorar essas razões estruturantes. É sobre isso que eu tenho falado grande parte desses vídeos analíticos e buscando chamar a atenção para algo que, infelizmente, eu não tenho visto outros analistas fazerem, que se trata do esgotamento da onda neoliberal no sistema capitalista mundial. É isso que está subjacente a essa ebulição bélica e de conflitos internos e internacionais disseminadamente. Isso não é sempre a razão das guerras, todas as guerras repousam nessa razão, mas no momento histórico essa é a razão estruturante. Nós temos o final de uma onda econômica neoliberal no sistema capitalista e o final dessa onda, tradicionalmente, por necessidades econômicas estruturantes, deve levar a uma crise de grandes proporções, como a gente está vivendo, e é isso que eu vou procurar analisar com vocês agora. As condições de realização do capital estão muito apertadas. A classe trabalhadora, especialmente nos países mais ricos, nos países hegemônicos, na grande aliança ainda imperialista, né, no mundo, a classe trabalhadora desses países, não só lá, mas lá sobretudo, teve a sua renda e os seus direitos reduzidos em grandes proporções nas últimas décadas, desde a década de 80 do século passado, né, 1980, e principalmente a partir da crise final dessa onda neoliberal que ocorre de 2007 para cá. Então a classe trabalhadora teve sua renda e direitos reduzidos e agora isto mesmo faz com que a roda da acumulação capitalista
produza muito mais atrito. Estamos em uma grande crise econômica característica de um extremo de concentração da riqueza nas grandes economias capitalistas centrais do mundo. É óbvio que é do empobrecimento relativo e absoluto, ou seja, em relação ao crescente da riqueza mundial e nacional, por exemplo, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, os trabalhadores ficaram relativamente mais pobres, mas não é só isso, não bastou. Também em relação às condições de vida de anos atrás, décadas atrás, a condição atual dos trabalhadores piorou de algum modo, houve empobrecimento, portanto, relativo em comparação ao crescimento da riqueza, ao acúmulo, à concentração de riqueza nas classes da elite, né, as classes ricas, ao passo que se conteve, né, um crescimento de massa salarial, de ganhos dos trabalhadores nesses países. Então, relativamente, eles perderam e, ao fim, até mesmo com o grande desenvolvimento tecnológico desse período todo, os trabalhadores estão perdendo qualidade de vida, dignidade pessoal, profissional e a condição de se sustentar suas famílias de modo digno nesses próprios países ricos, né? Tem perdido parte disso. Isto é o que explica muito mais, né, do que o crescimento da migração, toda essa tensão nesses países em relação aos migrantes e toda essa xenofobia que isso despertou. Não são os migrantes, né, os responsáveis primários pelo empobrecimento das massas trabalhadoras desses países, mas eles têm recebido a culpa, né, por isso. E é fácil colocar esse problema nessa situação, que aparentemente tem alguma realidade, porque estão migrantes largamente ocupando territórios e postos de trabalho, enfim. É fácil manipular a ideologia das massas trabalhadoras, em parte, né, nesses países, nesse sentido. E isso não nasce, gente, isso que é muito importante perceber. Isso não nasce de um projeto ideológico da extrema-direita. Não é que a extrema-direita escolheu agora ser xenófoba, neofascista. Não, isso se torna um projeto ideológico da extrema-direita, porque não é possível mais o capitalismo liberal, tradicional, democrático, dar uma resposta resolutiva à crise econômica, já que a imensa concentração da riqueza é a razão básica dessa crise. E é impossível ao liberalismo econômico conservador abrir mão dos princípios de livre acumulação e concentração de riqueza e poder econômico, que é o que caracteriza essa visão, essa estratégia liberal conservadora na economia, o que marcou a onda neoliberal até agora, e por isso estamos nessa crise final e vivendo esse período de grande instabilidade e de crescente de violência bélica, né, militar, social no mundo. Ao contrário, os liberais não querem reduzir a sua livre acumulação e concentração de riqueza, ao contrário, eles querem mais. E é aí que a solução absurda da guerra passa a ser mais razoável para as elites, da mesma maneira que parece razoável para uma parte das massas frustradas, sem perspectiva, empobrecidas, identificar os migrantes como os grandes causadores dos seus problemas, ou apenas endereçar contra eles a sua raiva difusa, o seu ódio contra essa piora que eles estão percebendo, os trabalhadores, sobretudo nesses países mais desenvolvidos, estão percebendo na própria pele essa piora nas suas condições de vida. O fascismo e a guerra são duas faces da mesma moeda, são respostas disfuncionais, destrutivas, monstruosas do capitalismo à sua crise. São duas faces, eu estou usando aqui o fascismo no sentido da política interna. Um exemplo disso, claro, é o surgimento, né, de um grande movimento de características neofascistas e até neonazistas no mundo ocidental, nos Estados Unidos, na Europa
E as ações governamentais endossando esse caráter de movimento fascista, por exemplo, as ações da polícia migratória nos Estados Unidos atualmente. Certamente, a forma brutal, violenta, abusiva que eles estão abordando essa situação é caracteristicamente fascista e acredito que pouca gente pode duvidar disso, né? E olha, foi contra esses três monstros, a crise econômica e o fascismo e a guerra decorrentes da crise econômica, que a grande onda socializante, que no mundo ocidental tomou sobretudo a forma da onda social-democrática, se formou e emergiu no mundo antes e durante a metade do século passado, ali em torno, pouco antes, né, já em 25, perdão, antes disso, antes de 25, em 20 qualquer coisa, houve as experiências na Áustria e na Alemanha da social-democracia. Depois foi na década de 30 que no governo dos Estados Unidos se começou a aplicar medidas anticíclicas em larga escala, proteção sistêmica ao sistema financeiro, né? Tudo isso são características dessa onda socializante do século passado. E agora não será diferente. Nós estamos vivendo essa reemergência do fascismo, do imperialismo, para falar coerentemente. Como se chamou essa onda de neoliberal, também deve se chamar o fim dela de neofascista e neoimperialista, porque é isso que a gente está vivendo. E ela será, como no século passado, superada por uma nova onda socializante, só que agora será mais socializante ainda. E é isso que nós vamos procurar ver nos próximos vídeos. Acho que dá para finalizar esse tema hoje e a gente seguirá no próximo. Vamos para mais um pequeno parágrafo, digamos assim. Olha, o aspecto mais central nessa guinada, né, nas oscilações da economia capitalista, o seu principal indicador é, ao fim, a distribuição da riqueza social. O índice de Gini, por exemplo, outros índices, a participação dos 1% ou 10% mais ricos na riqueza ou na renda social, mas, sobretudo, o que interessa mais para a análise que eu faço é a participação dos 50% mais pobres. Quanto que a massa mais pobre absorve da riqueza ou da renda de uma sociedade. E isso está, como eu estou reiterando, comprimido a um nível extremo nessas economias mais desenvolvidas, em níveis próximos daquilo que é característica a pobreza, que é característico da pobreza, da violência, do abuso de poder da nossa sociedade brasileira, as sociedades coloniais pobres ou empobrecidas, como a sociedade brasileira, o México, lá no norte da América Latina, né? E são grandes exemplos, mas outros também a gente podia citar, onde sempre impera essa desigualdade extrema. Pois bem, o que eu estou dizendo é países como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, que vieram se caracterizando nessas últimas... a partir da Segunda Guerra Mundial, em centros de maior equidade, melhor distribuição da riqueza social, agora concentraram muito e a participação dos mais pobres diminuiu muito, né? Esse é o indicador mais direto da capacidade de consumo, do poder de compra, que é o fator determinante na crise de realização da economia liberal, na medida em que a massa está com as suas economias constrangidas, comprimidas, reduzidas sua riqueza, é menos capacidade de consumo, mais atrito, mais dificuldade para a economia de massas capitalista girar. Estamos agora nos principais países do mundo nesses piores níveis de distribuição da riqueza social desde o final da Segunda Guerra
para cá estamos nos piores níveis. Isso leva a uma dificuldade real de realização do capital, a própria concentração de riqueza e poder que está na base da ideologia liberal, indissociável da lógica liberal conservadora na economia, leva a isso. E daí esse estresse todo. Esta é a causa mais profunda da emergência da guerra, do fascismo e de tantas mortes desnecessárias. Mas a gente tem que entender isso desde a sua base real, econômica, e não apenas aparente, financeira ou política, por exemplo. Se trata sempre daquilo que os indivíduos têm que poupar, têm que ceder de seu trabalho e produto para a concentração de recursos e a realização da produção e desenvolvimento coletivos. Ou seja, algum nível de concentração, a concentração de riqueza sempre é necessário de algum modo para que a economia possa se desenvolver. Projetos de grande investimento precisam de algum nível de acumulação nesse sentido, E o capitalismo, por paradoxal que seja, é uma forma efetiva, ainda que seja de baixa eficiência e muito alto custo social, para se realizar essa equação. Então, o capitalismo é uma forma de concentração de riqueza para o desenvolvimento, mas à custa de grandes tragédias sociais, de uma opressão e violência muito altas e que aparecem na sua forma mais brutal nesses momentos de crise, justamente é o que nós estamos vivendo. E é óbvio que os erros do capitalismo vão ficando cada vez, as ineficiências, os vícios, o dano e o próprio atraso ao desenvolvimento que o capitalismo termina trazendo, vão ficando mais evidentes com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento da riqueza humana. Vai ficando mais claro que nós podemos lidar com isso de uma maneira muito mais racional e menos destrutiva do que tem sido até agora. É isso por hoje, até a próxima.